com o palpitante tema sobre o codificador da doutrina espírita, que a maioria ouve falar de Allan Kardec, mas não conhece Allan Kardec. Hoje vocês tomaram contato aqui com quem foi e continua sendo o espírito Allan Kardec, não é? E agora, na nossa segunda fase, nós vamos falar da parte importante, porque o tema foi Kardec, vida e obra, e o centro espírita e seu papel na sociedade. E isso é de vital importância que nós estejamos atentos. Eu quero dizer a vocês que a espiritualidade está em festa. O objetivo deste trabalho, não só alcançar os encarnados aqui presentes, como trabalhadores ou futuros trabalhadores da doutrina espírita, mas toda a psicosfera espiritual, inclusive aqui da região, para também tratar, esclarecer, conscientizar esses irmãos, né? Ora fora do corpo de carne, mas que fazem parte da nossa vivência cotidiana, necessitando desse conhecimento para também despertarem, agirem de forma também diferenciada. E a gente compreender o objetivo do árduo trabalho de Kardec sobre a égide dos espíritos superiores, a mando do Cristo de Deus, para que o seu Consolador prometido pudesse chegar entre nós e vigorar, sendo justamente, né, a promessa cumprida que ele fez para todos nós. Bem, eu já fui deveras apresentado. Edson Souza, eu me apresento como trabalhador espírita, que isso é o mais importante. E desde que abracei a doutrina espírita, praticamente quase 30 anos, jamais tergiversei. Iniciei minhas atividades espíritas como estudante, frequentador, depois trabalhador dirigente do Centro Espírita Ceareiro do Bem em Santo Amaro, mas tomei contato com a doutrina espírita em São Paulo, quando tive a oportunidade de frequentar, por convite, o Centro Espírita Allan Kardec em Campinas. E ali começou o meu aprendizado, porque foi de lá que eu trouxe os primeiros livros. Levei 8 anos no Ceareiro, aonde em 97 me vinculei ao projeto Manuel Filomeno de Miranda e comecei a frequentar a Federação Espírita, fazendo todos os cursos que se fazem necessários para você ter conhecimento. O vínculo com Mansão do Caminho, com o projeto. Os seminários e cursos dentro da Federação com muitos instrutores, contato com nomes de expressão da doutrina espírita, como Sueli Caldas, Raul Teixeira e tantos outros, me levou a formar um conteúdo para que eu me tornasse um trabalhador, um expositor e dirigente de um centro espírita. Não é? Hoje, 15 anos no Cristo Paz e Caridade, levando a doutrina espírita por toda a Bahia, como praticamente já percorri, e fora da Bahia. Então é importante que nós possamos conhecer formação na área mediúnica, socorro espiritual, na área de paz, atendimento fraterno, todo esse trâmite aí que se faz importante. Então a importância do centro espírita, nós ouvimos aqui, desde o seu surgimento. O primeiro centro espírita do mundo, configuradamente, fundado por Allan Kardec dentro da sua própria casa, antes da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ali veio dar o deslanchamento de todo o contexto, de toda a obra, não é? Mas nós vamos ver aqui um videozinho primeiro, rapidinho, deixa eu ver se você acha o vídeo, para que nós possamos compreender o que nós vamos adentrar. Mas não tem som.
som. Bota o microfone lá. Eu boto o microfone aqui de junto. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Qual a importância de um centro espírita? Para nós, os espíritas, é fundamental. Allan Kardec criou o primeiro centro espírita do mundo, no seu próprio lar, onde podia realizar as experiências de laboratório, na investigação da mediunidade. O centro espírita é um núcleo onde nos reunimos para estudar a doutrina que herdamos do insigne codificador. Ele se deve caracterizar pela nobreza de fidelidade à codificação. Equivale a dizer, às obras fundamentais, há aquelas duas que lhe servem de contribuição, e também a Revista Espírita, publicada por Allan Kardec desde 1º de janeiro de 1858 até 31 de março de 1869, quando desencarnou. Então, o centro espírita é um santuário, porque ali nós oramos, ali nós realizamos o que há de mais belo em nosso mundo íntimo, tentando a revinculação com a divindade. Mas é também uma escola de bênçãos, onde aprendemos a conjugar o verbo amar, conforme a proposta do Espírito de verdade, quando nos adverte espíritas, amai-vos. E logo ele se refere à instrução, porque se o amor não vem acompanhado do conhecimento, ele se torna fanatismo, transtorno da libido. Então, o Santo Espírito é uma escola, onde nos vinculamos ao conhecimento, superando as nossas más inclinações. Mas também é uma oficina de trabalho, porque ele desenvolvemos os sentimentos da caridade, a ação fraternal. E graças a isto, nós podemos edificar-nos interiormente, mas também é um hospital de almas. As almas aturdidas e aflitas que somos quase todos nós, necessitamos de um oásis, de um lugar de repouso, de uma busca de plenitude no centro espírita. É este local ideal, onde podemos manter a nossa vinculação com Deus e o nosso sentimento de fraternidade com as criaturas humanas. Pode botar na palestra. Então vocês percebam o que Divaldo coloca, a importância do centro espírita e o que é um centro espírita. É uma escola, um educandário, onde eu preciso me educar como almas em desenvolvimento. É um santuário aonde eu vou, não como um estado místico de religiosismo ultrapassado e equivocado, né? Levar as minhas crenças equivocadas para lá. Um templo aonde nós vamos exercitar a convivência, o amor fraterno. E às vezes nós chegamos ao centro espírita, quando chegamos, eivado de sentimentos contraditórios, impregnado do igrejismo milenar, do psiquismo de todos nós, e queremos exercitá-lo, tudo isso de forma equivocada dentro do centro espírita. Quando eu preciso ser acolhido pelo verdadeiro centro espírita, onde eu vou ser acolhido, esclarecido na visão da doutrina espírita, para que ali eu possa adequar-me a esta realidade e não impor os meus caprichos, querendo adequar o centro espírita ao meu pensamento, ao meu sentimento lá de fora. Não haverá transformação. Por isso que o centro espírita é a escola onde eu vou obter as informações da doutrina espírita. Ninguém nasce espírita aqui. Nós nascemos espíritos. Espíritas nos transformamos a partir do momento que tomamos contato, conhecimento e apreendemos a doutrina espírita, os seus postulados, para que aí haja a minha transformação consciencial diante dos valores apresentados pela doutrina espírita.
São esses valores, ora adquiridos na casa espírita, que estaremos levando para o mundo lá fora, para que assim possamos participar, influenciar na transformação da nossa sociedade. Adquirindo os valores cristãos. O conhecimento bem fundamentado na razão, na lógica, incontestável que a doutrina espírita nos apresenta. Buscamos a doutrina espírita, o centro espírita, como um remendão, na maioria das vezes, para aliviar de imediato as dores que me atormentam e que o mundo lá fora ainda não conseguiram erradicar de mim. Mas não me volto para o seu aprendizado. Então isso é um processo místico equivocado. E eu continuo irresponsável e indisciplinado, invejoso, arrogante, mentiroso, porque não me dobro aos ensinamentos. A importância fundamental do centro espírita, como foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aonde Kardec não permitia que você tivesse acesso sem que você já apresentasse um certo conhecimento da doutrina codificada na época. Então você se associava e no momento certo você começava a frequentar. E ele não abriu espaço para aqueles que queriam realmente, só por curiosidade, adentrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele não permitia. E o associado que não se enquadrasse no regime estatutário da instituição era convidado a desligar-se, sem demérito nenhum. E ele ainda lhe devolvia os valores pagos. Disciplina, comprometimento com a obra. E esse deve ser o papel de um centro espírita sério. Que se compromete. Abraçar, dar oportunidade, esgotar possibilidade, mas ter atitude correta diante de determinadas situações. Toda casa espírita, ela tem uma finalidade. Antes de surgir no mundo físico, como colocou Daniel, eu só vou complementar aqui, porque tem obras bem fundamentadas, relatos bem fundamentados. Todo e qualquer núcleo espiritista é projetado na espiritualidade, para no momento certo, as pessoas para aquele programa apresentarem-se e desenvolverem a obra. É preciso que nós compreendamos o trabalho extraordinário da espiritualidade superior. Adentramos o centro espírita e não paramos para imaginar a estrutura espiritual que existe por detrás de uma casa espírita. As barreiras magnéticas preparadas pela espiritualidade apropriada para aquela casa. O tipo de aparelhagem que são instalados para dar suporte naquele ambiente. A equipe espiritual destinada para dar o acompanhamento, o suporte, a inspiração, a proteção. E que nós muitas vezes, com a nossa disciplina e responsabilidade e reverência, colocamos por terra. Porque queremos adentrar a casa espírita como adentramos a um mero clube social do dia a dia, do cotidiano. E não respeitamos como Divaldo coloca, como educandário, como um templo, aonde vamos manter contato com o sagrado, com o divino, para que haja impregnação e o consequente despertar da nossa consciência. Sem esta percepção, jamais o centro espírita se tornará realmente aquilo que foi projetado. E
será considerado na espiritualidade, como coloca Bezerra de Menezes, um mero clube de aprendizes sociais do cotidiano, mas não a casa espírita, com papel e finalidade programado pela espiritualidade. Toda casa espírita tem seu papel na sociedade. Tá voltando? Não, Nossa, isso o mesmo. papel. É pra ele fazer a pergunta. É uma interrogação. Mas o que é um centro espírita? Como eu compreendo, como vejo, como eu entendo um centro espírita? E qual o seu papel na sociedade, na comunidade, que ele fora chamado a ser fundado, a existir? Essas são as interrogações que nós precisamos fazer. Será que eu realmente já parei para tomar informações, estudei sobre o que é um centro espírita? Porque há diferença muito grande de um centro espírita para um centro espiritualista, um bandista, um terreiro, igreja. Totalmente diferente. Vamos ver o que é que diz Emmanuel. Olha, primeira colocação, como Divaldo coloca, o centro espírita é uma escola. E aí vem a pergunta, o que eu vou fazer e buscar numa escola? Aonde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna da evolução, do bom caminho, da transformação, da nossa mudança existencial. Palavras do Espírito Emmanuel, está lá no Reformador de 1951. Ele que faz parte da codificação. Então ele está dizendo que o centro espírita é uma escola. Mas aí eu não gosto de ir à escola. Então eu não vou aprender. Ah, mas eu sou médio. E daí? Tem milhões. Todos nós somos. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. E como é que eu vou aprender a ser cristão? Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, como muita gente imagina. É superar primeiro a si mesmo. E não é construir templos de pedra, é transformar o coração em um templo eterno. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Não é ser nenhum religioso. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma religião no sentido literal, dogmático, institucionalizada, como as demais religiões fundadas pelos homens. Ela é a religião do amor, da evolução, do aprendizado constante e da consciência desperta. Então não vá para o centro espírita carregando o seu fardo de religiosismo equivocado, tradicional, místico, e achando que o centro espírita é lugar onde você vai colocar isso em prática. Não, porque você vai entrar em choque com as verdades da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita não tem altar, não tem sacramento, paramento, sacerdócio organizado, ritual, seja ele de qualquer espécie, como a ampla maioria de nós ainda estamos impregnados. Oferendas, pagamentos a espírito, na doutrina espírita não.
barganha com a espiritualidade superior, a barganha que você deve fazer é você melhorar-se cada dia e aprender a servir ao próximo. Aprender a ser mais fraterno, solidário. É isso que a espiritualidade superior espera de nós. Então ele coloca aqui, mas quem é que está dizendo isso aqui para nós? Que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. E aí, o que é ser cristão? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder para nós. Como Daniel colocou. Eu buscar seguir o guia e modelo da humanidade, lá da questão 625, que é Jesus, e entender que na questão 621, eu tenho que trabalhar a minha consciência, porque lá é que está Deus. Se eu não fizer, eu não estou aprendendo a ser espírita. Então vocês vão brigar com ele. Então eu vou aprender tudo isso no centro espírita. O papel do centro espírita na sociedade é justamente promover o estudo, primeiramente. Eu fundo um centro aqui na comunidade, a primeira coisa que eu quero fazer é dar sopa, pão e roupa. Louvável. Mas o objetivo do centro espírita é o estudo, difusão da doutrina espírita, para que a comunidade conheça o que é a doutrina espírita. E dentro do conhecimento da doutrina espírita, eu desenvolvo as minhas ações. Assistencialismo, qualquer um pode fazer, de qualquer maneira, que é meritório. Mas o principal papel da doutrina espírita é desenvolver a consciência da criatura encarnada e desencarnada. Por isso os 12 mandamentos. Espírita, aprendei-vos, amai-vos, porque está lá, amai-vos e instruí-vos. E Divaldo diz que a instrução leva você ao amor consciente para que você não entre no fanatismo, no amor piegas. Estudo, prática e divulgação da doutrina espírita. Kardec deixou isso claro. A educação da alma é a alma da educação. E aí? Viu? Principal móvel do espiritismo: reeducar as almas aqui reencarnadas, tanto quanto as desencarnadas. Reeducar. Resgatar o homem das suas misérias conscienciais e devolvê-lo a ele mesmo com um novo patamar de consciência, até ele atingir a consciência plena. Este é o principal papel da doutrina espírita. Não é fácil, mas é necessário. Então quem busca a casa espírita e quer fazer da casa espírita como se fosse a sua casa, os seus caprichos, os seus equívocos, as suas birras, está indo no caminho errado. Eu não tenho que adequar a casa espírita ao meu entendimento. Eu preciso me adequar ao entendimento da doutrina, o esclarecimento que a doutrina me oferece, para que eu possa mudar conceitos, opiniões, a visão de vida, e assim enfrentar as minhas dificuldades como a dificuldade do meio que eu vivencio. Mas não é uma educação intelectiva meramente, de instrução meramente intelectual. É resgatar valores. Formar caracteres diferenciados. E isso você vai obter através dos estudos da evangelioterapia, do evangelho no lar, da convivência, no atrito da convivência do dia a dia. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita,
quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Seria, é para ser, vai ser. Mas já era para estarmos muito mais avançados. O nobre espírito Bezerra de Menezes afirma que de 5.000 centros espíritas existentes na Terra, só 10% pode se considerar um centro espírita cumprindo com todos os seus deveres e obrigação na forma que foram projetados para exercê-la. 10%. De 5.000, dá 500. Olha só. E que já éramos para ter na face da terra um centro espírita em cada esquina, atuando como educandário e hospital, para aliviar a dor e esclarecer a alma. E para isso, é preciso que se forme grupos de espiritistas especializados no atendimento, no socorro, no esclarecimento das almas em tormento. Grupos especializados. Mas e aí? Eu não quero estudar, eu não quero aprender, eu não quero colocar a minha mediunidade a serviço do bem como devo. Eu não quero me disciplinar a ser um servidor, a ser cristão. Porque os interesses do mundo lá fora ainda falam muito alto em mim. A minha rebeldia, a minha teimosia, a minha indiferença. Que eu acho que eu ainda tenho tempo e não temos. Nos leva a isso. E ele vai dizer: a maioria dos centros espíritas está evado de procedimentos igrejeiros, incutido no psiquismo da ampla maioria, que querem transformar os centros espíritas nas igrejas carcomidas e equivocadas do passado, aonde o proselitismo impera, sem fundamentos, sem bases, sem profundidade, aonde está gerando os espíritas hipócritas, de verniz, sem conteúdo e sem respaldo dos espíritos superiores. Para você dirigir uma casa espírita, você tem que aprender a ser um bom dirigente. E o bom dirigente não é aquele que diz amém. O bom dirigente vai primar pelo conhecimento, pela disciplina, pelo respeito, pela liderança. E isso só vai ser conseguido através da gama de conhecimento doutrinário que ele conseguiu angariar. Para oferecer segurança, para oferecer bases doutrinárias e desmontar os caprichos de quem quer que seja, através das bases doutrinárias. E não através do meu ponto de vista, do eu acho, ou então transferir para o guiísmo, aonde toda e qualquer decisão e orientação eu tenho que puxar a mão de um médium para ter uma observação, uma orientação. O que é ridículo e o que abre espaço para mistificação, para obsessão, porque o que é da competência humana não pode ser transferido para a espiritualidade. E as bases doutrinárias são claras. Então eu preciso me paramentar de conhecimentos bem fundamentados em todo o aspecto doutrinário. Porque ser é dirigente, tudo que acontecer na casa espírita vai cair sobre o seu domínio, sobre a sua responsabilidade. Quem é o governador da terra? Alguém sabe? Quem? Vocês têm certeza? Então fale alto. Jesus. Jesus, Jesus.
Aleluia. Amém. Eu fiz um seminário numa cidade aqui vizinha e eu tive 30 jovens na plateia. 30 porque está registrado. Dos 30, só 5 tinham ouvido falar de Jesus. 5. Porque a mãe, antes de dormir, botava sentado na cama e mandava rezar o Pai Nosso. Quando ele perguntava para quem era, para Jesus. Porque o resto dizia, eu vi no filme. É um mito, é uma história. Não sabiam falar de Jesus. Então, o governador da terra é Jesus. Para o governo de vocês, não tem um espírito aqui reencarnado neste planeta de provas e expiações que ele não conheça a ficha kármica, que ele não conheça de pé. Governador. Porque ele é responsável por este planeta. Então, o dirigente da casa espírita é a mesma coisa. Ele tem que conhecer e saber transitar em todos os aspectos dela. Para quando ele dizer não é assim, ele dizer por que não é assim. Faça assim, porque assim é melhor, você vai obter melhor resultado. Conhecimento. Domínio da situação. O universo foi criado por Deus, não é isso? Eu não ouvi. Deus. Pronto. Quem é que gerencia, quem é que manda nele? Deus. Depois vem os seus espíritos crísticos cumprindo as suas ordens. Que também tem os seus mensageiros, os seus auxiliares, direto, o seu secretário, como Jesus tem. E aí vai chegando aqui até nós. O centro espírita é a mesma coisa. Você está ali no cabeça, tem que ter o conhecimento, o domínio de tudo, mas você vai ter todos aqueles que trabalham com você, que você tem que saber distribuir, lidar e orientar. Então, para ser um bom dirigente de uma casa espírita, primeiro requisito, o que é que vocês acham que ele precisa ter? Seu seminário, hein? Vamos lá? Estudo. Disciplina? Pois é. Conhecimento e vivência doutrinária. Para que eu possa saber desenvolver. O conhecimento teórico por si só, eu tenho que aprender um pouco com quem já faz e tem sucesso naquilo. Ligado ao programa federativo ou não. Depende do seu dirigente, da competência de cada um. Não é que a casa vai ser espírita só porque está ligada à federação, assim, pro forma. Não, ela é espírita pela sua natureza. Agora, eu posso melhorar me vinculando aos programas federativos. Isso é um fato. Porque você faz uma integração, né, no movimento, essa coisa toda aí. O centro espírita. O que é o centro espírita? É um local de paz. Deve ser de paz. Por que deve? Porque as últimas informações que nós temos, um local de paz construtiva. As últimas informações que temos é de vários centros espíritas em conflitos, por interesses vários. Interesses político-partidários, interesses individualistas, interesses de grupos corporativistas, que estão usando da doutrina espírita como se fosse um partido político ou outra coisa qualquer. O centro espírita, sim, deve ser um local de paz construtiva, mesmo com as divergências que haverá de ocorrer, porque o centro espírita não é homogêneo na sua conjuntura total. Ele deve aprender a ser, respeitando a heterogeneidade de cada um dos seus integrantes, deve buscar a homogeneidade em torno do propósito e da causa maior.
Nós não devemos ser espírita da casa, deveremos ser espírita primeiro da causa. E vamos aprender a burilar as arestas, as pequenas divergências. Quando você tem uma boa base doutrinária, você vai eliminando esses conflitos, essas divergências. Mas é um local onde você vai conviver, inclusive com os inimigos, com as ervas daninhas que às vezes estão plantadas ali dentro, para tentar desarmonizar, testar a perseverança, a convivência e tudo mais, que deve ser carpida. O próprio Raul Teixeira coloca que deve ser carpida, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. É aonde nós vamos exercitar o sentimento de amor fraternal e não o paternalismo, as amizades incestuosas, aonde às vezes comprometemos a causa e a casa em nome desses vínculos enfermos. A doutrina espírita não é permissiva, instrutiva, consoladora, mas ela não é permissiva, porque a permissividade não permite transformação, não permite mudança. E o conhecimento de tudo isso leva a gente a combater a falsidade, a hipocrisia, as falsas modéstias que acontecem ainda dentro das casas espíritas e que os espíritos superiores condenam. Kardec nos orienta: o essencial para o equilíbrio do centro espírita, perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimento. Então, esses pontos de vista, quando estão embasados nos aspectos, nas bases doutrinárias da doutrina espírita, ou seja, fundamentado no que diz a codificação e as obras correlatas de respeito, Leon Denis, Viana de Carvalho, espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, André Luiz, Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, só para citar alguns. Aí você tem pontos de vista, comunhão, porque você desconstrói qualquer ponto de vista pessoal. O centro espírita, ele está dizendo, é um centro espírita, aonde deve haver a comunhão dos espíritos com os encarnados, como ele coloca lá no capítulo 9. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados que a regeneração será possível. Cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, e aqui ele está dizendo, a crítica ferina, a maledicência, as traições. É isso que ele está falando. Aonde a gente deve aprender a trabalhar a honestidade, a seriedade, a disciplina. Uma das coisas que Dona Joana de Ângeles coloca, que o espírita deve aprender a ter a disciplina em todos os aspectos, inclusive do horário. Não deixe jamais os necessitados esperando. Chegue você primeiro. Se marcou o horário, chegue antes, para não fazer os outros esperarem. Disciplina. Comprometimento. O único desejo, o de instruir-se e melhorar, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Ora, eu vou virar santo da noite para o dia? Não, até porque a doutrina espírita não quer nenhum santo. Santos são espíritos bons, evoluídos. Mas Kardec diz o seguinte, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias
para melhorar-se, vencer as suas más tendências, as suas inclinações. Jesus não quer os imperfeitos, que estão perfeitos já estão perfeitos. Ele quer aquele que está lutando pela sua perfeição. E outra coisa, ele não escolhe os capacitados, mas capacita aquele que foi escolhido. Então ele lhe dá toda a oportunidade para que você cresça, para que você se transforme, para que você melhore, para que você se modifique. E eu só vou conseguir isso dentro do Centro Espírita, como coloca Kardec. Livro dos Médios, página 69, editado pela Fé. Então vocês percebam. Eu tenho 30 anos no Centro Espírita. Melhorou em quê? Continua médio, indisciplinado, grosso, mistificador, dorme na reunião mediúnica. Eu sou passista, chego em cima da hora bufando, parecendo um boi correndo numa torada, e vou lá curar todo mundo. Eu não vou no centro hoje não, porque vai chover, viu? Vai ter o aniversário da sogra, do sogro, do papagaio, do gato, do cachorro. Na próxima semana eu vou. Sou dirigente. Estou de cá no telefone. Fulano, eu tive um problema hoje. Assuma aí, viu? Mas eu não sei fazer. Faça de qualquer maneira. Reza o Pai Nosso, Ave Maria aí, tá bom. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina, não. Então eu não vou ser um bom médico, um bom dirigente, um bom passista, dentro do princípio que eles colocam. É uma escola. O que eu vou aprender numa escola? Se eu começo na escola a gazetear as aulas, certo? Se eu começo na escola a não estudar o dever que a professora passa, no fim do ano eu vou para onde? Vou para onde? Pronto, a recuperação de vocês é reencarnação, cada vez mais burro. Cada vez uma reencarnação mais dolorosa. Escola espiritual e moral. Então eu preciso lutar. O moral é eu combater, gente, o máximo as minhas más tendências, minhas más inclinações. Dona Joana de Ângela, ela diz o seguinte: pega aí 10 defeitos seus. Ciúme, inveja, intriga, maledicência, olho grosso. Escreve lá e vai começando por aquele que você já consegue lidar. Do mais fácil até você chegar no mais difícil. Vai eliminando. Hoje eu não preciso mais disso. Eu sou médico, sou espírita. Não, mas esse final de semana eu não vou poder ir, aí dá desculpa lá pro dirigente. Depois vai pra praia, vai pra Cabo Sul, Bom Jesus, sei lá, como é o nome lá de Salvador? Itapuã, né? Guarajuba. Aí enche o talo lá de cerveja, achando que está escondido. Caranguejo, siri, muqueca e tudo mais. E aí fica 2, 3 dias sem ir no centro. Porque só o bafo, né, coloca os espíritos a nocaute. Aí um dia ainda me disse: mas se eu ainda preciso disso, quantos anos você tem na doutrina espírita, minha irmã? Eu tenho 30 anos. Eu digo: pronto, se você não conseguiu em 30 anos, não vai ser em 5, você vai morrer desse jeito. E vai voltar pior. Porque se eu tenho 30 anos dentro de uma casa espírita e não conseguir dizer para mim mesmo que eu não preciso mais sentar numa mesa para virar um copo de cerveja, eu não tenho que estar dentro do centro espírita. Eu tenho que estar em tratamento, não como trabalhador de mediúnica, principalmente. Eu tenho que estar em tratamento. Porque eu estou doente, eu tenho que reconhecer isso. Posto de atendimento fraterno, esclarecimento, apoio e consolação. Então o dirigente espírita, ele tem que ter esse treinamento, e eu fiz. Treinamento psicológico para atendimento fraterno. Você tem que ter o tato psicológico. Estudo evangélico doutrinário. Estudo de postura e exposição doutrinária.
Porque todo atendimento na casa espírita, atendimento fraterno, tem que ser na visão da doutrina espírita, não no meu ponto de vista. Eu acho que é assim, minha irmã. Ah, você está com isso. Não. Eu tenho que ter o conhecimento, o entendimento, para saber dizer àquela alma o que é que ela precisa. Inclusive dizer a ela, a doutrina espírita pode lhe ajudar nisso, nisso e nisso. Mas você também precisa de um médico, de uma assistência médica aqui da Terra. E não achar que a doutrina espírita é miraculosa. Ela vai tratar de tudo, mas eu não posso dar para ela a responsabilidade de resolver o que a ciência também veio para fazer a sua parte. Mas e aí, se eu não tenho conhecimento, o que é que eu vou dizer a ela? Eu não sei nem que passo ela precisa, nem para onde encaminhar. Minha irmã, as provações da vida, viu? Vamos acreditar, vamos entregar isso na mão dos espíritos. É um espaço de convivência que deve ser pacífica, solidária, respeitando as divergências de ponto de vista, a heterogeneidade do grupo. Mas a doutrina espírita precisa imperar. Crianças, jovens e adultos e idosos, todos convidados à vivência do Evangelho, para que eu possa transformá-lo num ambiente de trabalho. Local de paz, união, amai-vos uns aos outros. O espírita está quebrando o pau todo dia, ultimamente. É uma perseguição. Eu escutei de alguém de direito, e isso inclusive está escrito, que os maiores adversários da doutrina espírita hoje não são os desencarnados, como muita gente pensa, não. Embora exista o grupo que não quer ver a obra do Cristo caminhar. Mas os maiores adversários da doutrina espírita estão sendo os encarnados. Os próprios espíritos. É isso, os espíritas encarnados. Pela vaidade, pela intolerância, pela incompreensão, pelas disputas sociais. Doutrina espírita hoje ainda dá projeção social. Um status, sou presidente, dirigente, espírito, federação, centro espírita e tal. E era o que deveria menos aparecer. E ali se disputa currículos esplendorosos. Chega lá em cima, não vale nada. Mais comprometido ainda. A tribuna espírita hoje é de doutor e psicólogos. Estão querendo enfiar a psicologia dentro da doutrina espírita de qualquer maneira. Todo mundo vem para aqui falar do seu trabalho psicológico. Esquece da doutrina espírita. Projeção. É o neoespiritismo. Eivado de uma série de penduricalhos. A doutrina espírita precisa voltar às suas bases doutrinárias, ao cristianismo primitivo, que é o que ela veio resgatar, na sua essência. E isso passa pelo centro espírita. Separe a doutrina espírita do movimento espírita. Totalmente diferente. E tem movimento aí que eu, Edson, não embarco. Porque eu vou responder pela minha consciência. Então, para mim, não me interessa, não me soma nada, então eu estou fora. Unidade fundamental do movimento espírita. Então, a Casa Espírita ela vai promover essa divulgação de forma doutrinariamente correta. Divulgação através de instrumento de rádio, outdoor, panfletos, banner, ou divulgação meramente, boca a boca. Ó, a Casa Espírita ali, a Chico Xavier, tem um trabalho ótimo. Estou indo lá e estou me sentindo muito bem. A principal caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. Divulgue, não tenha vergonha não. E aí, meu amigo, qual é a sua crença, meu amigo?
Eu acho que eu sou simpatizante espírita. Dorme todo dia no banco do centro espírita. Acha que é simpatizante. Dr. Elzo Ferreira, ele diz que está faltando aos espíritas identidade. Está havendo um divórcio muito grande no que a doutrina coloca e no que nós vivenciamos. Que os espíritas precisam ter identidade. Marcar a sua presença e dizer, eu sou espírita, e dizer por que é. E isso eu vou aprender no centro espírita. É no centro espírita que eu vou chorar minhas mágoas, vou me encontrar com o meu obsessor. Eu vou aprender corretamente, através de uma palestra doutrinária, o que é a doutrina espírita, o que é fazer o bem desinteressadamente, o que é exercer a mediunidade com segurança, o que é aprender a aplicar um passe corretamente, o que é fazer uma sopa com amor, com carinho. Eu vou aprender isso dentro do centro espírita e divulgar na minha comunidade. Espírito é um negócio sério, né? Desobedientes por natureza. Tem um tal de melindre que só existe no centro espírita. Na igreja o pastor dá um berro, ó, infeliz, ou você faz ou o diabo leva você e sua alma tudo junto. No outro dia você está lá, aleluia, amém Jesus, aleluia, amém Jesus. Vai em pleno sol quente, ardente, vender revista, bater na porta dos outros 7 horas da manhã, meio-dia. Mas você cumpre. Na igreja católica, o padre é a mesma coisa. E você cumpre. Mas na doutrina espírita, onde nós vamos aprender a lidar com a nossa liberdade consciencial, tem um tal de melindre que é um diabo. Se é que ele existe. Você não pode falar nada com o infeliz, mesmo mostrando ali que Kardec disse, Emmanuel disse, Bezerra disse. Ah, mas não é assim não. E como é então, infeliz? Os Espíritos estão dizendo e não é assim. Então como é? Casa espírita e seu papel na sociedade. As instituições na sociedade tanto recebem como contribuem, exercendo um papel de manutenção, modificação ou apoio ao grupo social. Então, para eu cumprir bem esse papel, eu tenho que ter as bases sólidas para os que entre recebam de forma correta e também leve para lá. Qual é a contribuição que eu posso dar na sociedade? Esclarecimento, educação, evangelização de almas em desenvolvimento, o socorro espiritual para aliviar as dores e a caridade material, aonde a gente vai regimentar a condição, fazer um farnel, dar um enxoval, distribuir uma sopa se houver público e necessidade, ajudar o indivíduo enfermo no seu tratamento no centro e também na contribuição daquela receita que o coitado não pode comprar, não é? Tem um pouquinho de água aí. A divulgação, o apoio ao grupo social. Esse é o apoio que a Casa Espírita pode oferecer à sua comunidade, com esclarecimento e orientação. Dê o pão material aliado ao pão espiritual. Porque o assistencialismo, quem tem que fazer é o governo. Se eu começar a dizer aqui, quer ver, Alberto? Diga que você está dando cesta básica, farnel. A pedra toda está aqui amanhã para receber.
E não quer nem saber que você é espírita, que aqui é um serviço, eu vim buscar minha cesta básica. Como se aqui fosse uma instituição do governo. E eu fiz isso na casa. Eu acabei com algo que era imoral. Estava virando algo político. Vem cá, minha amiga, quanto tempo você vem aqui? Ah, eu venho aqui há mais de 6 meses. Eu digo, você só vem aqui no dia que você vem buscar o farnel. Você não entra, não senta para ouvir um evangelho. A partir de hoje, se você quiser receber o farnel, você senta aqui, a gente vai ouvir falar um pouquinho de Jesus. Para você saber até porque você está precisando tanto desse farnel que você vem buscar aqui. Você faz evangelho na sua casa? Ah, não. Então eu vou manter essa pessoa na ignorância o tempo inteiro, achando ela que ela só precisa daquele farnel que ela vai buscar ali. E o centro espírita não é para essa finalidade, não. Educar, esclarecer, ferramentar o indivíduo, até para ele saber por que ele está vivenciando aquela determinada situação. Através desse esclarecimento, eu vou eliminando os meus vícios, eu vou saindo do comodismo, eu vou me entendendo capaz de ser útil, de melhorar um pouco a minha vida, a minha existência. Tá? Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Mas como eu vou preparar o reino do bem? Se eu tenho dificuldade até em dizer que eu sou cristão, professando a doutrina espírita, todo mundo aí fora tem a sua crença. E você chegar aí na frente, é o quê? Ah, eu sou cristã. Ela é protestante. Eu sou católico. Aliás, católico é a religião de quem não tem religião. O indivíduo é banda voou. Mas se você chega lá, meu irmão, qual é a sua? Eu sou católico. Acabou. Mas, tudo bem. Eu fui fazer um documento em Salvador, fui trocar a identidade. E aí meus documentos, ela começou a bater tudo. E lá no formulário, tinha lá, religião. A criatura nem me perguntou. Foi lá e botou católico. Aí eu olhei e disse, a senhora, por favor, a senhora escreveu errado aí. Não, escreveu o quê? Eu digo aqui, ó. Ah, mas todo mundo que chega aqui é católico. Eu digo, a senhora não me perguntou? E você é o quê? Eu digo, eu sou espírita. Bote lá. E ela teve que apagar a zorra dela e botar ali, porque ela não me perguntou, ela achou que eu era. Então isso chama-se afirmação. A partir do momento que você começa a afirmar, você tem toda a condição de caminhar com segurança. Se disserem aqui, olha, você vai morrer no paredão hoje porque você é espírita, todo mundo diz, mas eu nunca fui. Eu só vou lá no centro porque é da cesta básica. Pedro negou, não negar. Ah, é, né, vagabundo? Pedro negou, você vai negar também, né? Assim. Você sabe a lição que Jesus deu a Pedro? Pedro? Para muita gente que pensa que Jesus andou passando a mão pela cabeça. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Nem de Judas, quando ele sabia que ia ser traído. Deixou Judas seguir o caminho que ele escolheu. E nem de Pedro. Ele disse a Pedro que Pedro negaria ele. Pedro negou. Pedro pregando em Roma, quando começou aquele movimento que Nero começou a matar todo mundo, os irmãos disseram, Pedro, pega tudo que é seu, sai de madrugada porque eles vão pegar você. Pedro foi lá, covardemente, pegou as bugigangas dele e saiu 5 horas da manhã, o dia nascendo. Quando ele vai saindo da via rápida, ele vê um vulto que vem de lá para cá. E ele vai caminhando e o vulto vem crescendo, ele vai caminhando, quando chegou perto era Jesus. Ele abriu os braços pensando que Jesus ia abraçar ele, Jesus passou direto. E ele, Senhor, sou eu, vais para onde? Jesus virou para ele e disse, Pedro, eu vou para Roma, morrer com aqueles meus irmãos que irão dar o testemunho de mim. Pedro se envergonhou, meteu a cara no chão, voltou e foi pregar até ser preso
e crucificado de cabeça para baixo. Muita gente não sabe disso. Mas Jesus fez isso com Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus sempre condenou a covardia moral. Ele deu o testemunho dele em prol de nós. E nós não temos coragem de dar o nosso em prol dele. Então está aqui. A casa espírita é a célula máter, ou seja, a célula principal da doutrina espírita para a divulgação dos postulados espíritas na sua comunidade. Da nova sociedade. Nova. Está dizendo que é preciso, através do movimento, surgir, criar-se uma nova sociedade. Esta velha que está morrendo aí. A revolução do mundo é moral, social, moral, não é física. E o papel da doutrina espírita é justamente esse. E as verdades trazidas pela doutrina espírita servirão de base de convergência para todas as religiões hoje existentes. Todas convergirão para as verdades espíritas. E isto começa no centro espírita. Então o dirigente espírita, para ele ser bom dirigente, ele tem que ter todas essas bases que vocês viram aí atrás. E ter fibra para colocar em prática. É uma escola que não apenas instrui, mas também educa. Ou seja, disciplina o indivíduo no sentido de modificar valores. Será a escola santuário, olhe bem, santuário. Então eu venho aqui como um templo de encontro com o divino, com o sagrado, sim. E eu preciso abrir espaço na minha psicosfera para este contato com os amigos espirituais. Hospital. O que é que eu encontro no hospital? Quando alguém aqui está enfermo ou sofre um acidente, encontra o que no hospital? Médico, enfermeiros, que vão me dar o socorro apropriado. Então o centro espírita tem que estar preparado para dar o socorro apropriado. Através do passe, da evangelioterapia, de uma reunião mediúnica bem organizada, séria, embasada nos postulados espíritas, e não na convenção de cada um. E o lar, aonde vamos como família, burilar, sim, as nossas divergências, nossas diferenças. Qual é a família da Terra? Porque só 10% delas são famílias modelo. 90%, informa os espíritos, são famílias imperfeitas e conflituadas. Tem as suas divergências, mas passíveis de aparar as suas arestas. E quando alguém deixou o ninho revoltado, não fico mais aqui, não me serve, o filho pródigo, me dê meu dinheiro, vou embora. Vá, um dia você volta. E quando voltar, eu vou estar aqui para receber e dizer a você, aí filho, o que é que você encontrou no mundo lá fora? Almas encarnadas, o lar onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e ao mesmo tempo alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Está lá, Divaldo Franco coloca. A casa espírita é o local onde se misturam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os ministérios de intercâmbio, onde se produzem as casas espíritas de apoio, a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando o indivíduo a trabalhar sem enfado, sem cansaço e crescer. Isso é a casa espírita. Qual é o compromisso do movimento espírita com relação à educação? Kardec. Este elemento é a educação não intelectual, mas a moral. A desordem e a imprevidência são os cânceres que só uma educação bem entendida pode curar. Hoje, educar é instruir,
é criar hábitos saudáveis. A nós nos cabe essa tarefa da educação. Nossas reuniões são de educação moral e espiritual, de novos hábitos, como os da fraternidade, o hábito do perdão, que hoje é a terapia. Por esta educação, conforme afirma o codificador, que foi um excelente educador, mudará a sociedade. Está aí o centro espírita. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Quem é o público desse centro espírita? Vamos adiantar. O espírito. Primeiro, o espírito. Eu tenho que olhar aqui, espírito. Encarnado e desencarnado. Espírita e não espírita. Vai ser contaminado. Também espírita e não espírita. Viu a importância de trabalho como esse? Criança, jovem e adulto. Dos dois planos da vida. É necessário saber. Os trabalhadores, frequentadores e a comunidade estão satisfeitos com o trabalho realizado? Você vê os resultados. Não se preocupe muito com a opinião do mundo lá fora. Tem 10 dizendo que é bom, tem 15 dizendo que não presta. Continue o seu trabalho. Vamos observar a orientação de Kardec? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Homem de Bem. O que é que ele vai dizer? Pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Coloque os bens espirituais acima dos bens temporais. Então eu devo realmente me dedicar à causa verdadeiramente. Vamos ver? Ele vai continuar dizendo: não se compraz em buscar os defeitos do outro, nem colocá-los em evidência. Usa, porém não abusa dos bens concedidos. É o que Daniel colocou aqui. Eu quero ser rico. Quero acertar a Mega Sena sozinho. Vou fazer uma fundação retada em Santa Mara e outra aqui na Pedra. Dá trabalho a vocês. Salvar o mundo da perdição. Pronto. Não se preocupe não. Eu não vou lá para Miami Beach, desfilar na Disneylândia. Vou enfiar o dinheiro todo na fundação. Pois é. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus, mas não permita que a subserviência se faça presente, a hipocrisia. Seja firme na relação. Homem de bem, vamos lá. Estes são alguns valores que devem orientar as nossas ações na casa espírita. Espíritas, que escutastes a palavra da revelação, cabe-vos levar por toda parte as notícias do Reino de Deus. Não amanhã. Ó, o que é que ele está dizendo? Não é amanhã não, agora. Tendes compromisso de atender na obscuridade que domina o mundo as estrelas luminosas do Evangelho de Jesus. Restaurando na palavra consoladora da doutrina espírita, ele nos exorta para a unificação dos postulados em torno do ideal da verdade. Espíritas, não creiais que vosso compromisso com a vida é uma viagem agradável ao país da fantasia, ou uma excursão ao oásis do prazer. Não é. Propuseste a obra da edificação do bem. Abriu os braços para que o amor se expanda em um hino de solidariedade universal. A hora é agora, a hora é de ação. Joana de Anjos disse que nós não temos mais tempo. O momento agora é vivência, vivência, vivência. É a luta. É o colocar em prática tudo que nós já adquirimos de informação e de orientação. Bezerra de Menezes.
E aí a gente duvida de uma coisa dessa, não é? Qual é a estrutura de uma casa espírita? Aí entra a parte estrutural. Aí eu botei um intervalo, mas nós já estivemos no intervalo. Se for dar outro intervalo agora, tem um monte de espírita aqui que vai sair pesando 150 quilos. Então, vamos trabalhar. Mantém-te firme, olha o recado, nos compromissos com que a vida te honra e guarda a certeza de que o sacrifício de hoje são em si as provas necessárias que o testifiquem a capacidade para desempenhar mais altos encargos nas atividades de amanhã. Então, encare os desafios, encare as divergências, deixe que lhe crucifiquem, que falem mal, que lhe apedrejem, mas continue firme, acreditando nos Espíritos e fazendo a coisa certa. Aí você vai vencer tudo isso, porque foi o que Jesus fez. Tá? Vamos lá? Atividades básicas administrativas de comunicação, unificação. Tá lá, esse guia foi lançado em 1950. A maioria dos espíritas não conhece. Vamos ali. Atividades básicas. Reuniões de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aplicação de passes e atendimento fraterno. Através do diálogo, atendimento espiritual, tá aqui, então tá aí, palestras públicas, como nós estamos fazendo aqui, tá? Vamos lá, reunião de estudo da doutrina espírita de forma programada, metódica ou sistematizada, formar grupo de estudo bem orientado. Nós temos aí curso básico de espiritismo, temos o ESD, grupo de estudo mediúnico aprofundado. Então você tem que sistematizar isso e ter um bom orientador. Se não tiver, fica só no proselitismo. E doutrina espírita não concorda com isso. Então tem que haver tudo isso aí, não é? Vamos lá? Atividade básica ainda. Reunião de estudo, educação e prática da mediunidade. Estuda-se e desenvolve a prática para dar segurança, orientação, eliminar caguete de médio, desequilíbrio de médio, tendências místicas de médio. É a oficina prática que Kardec montou na Sociedade Parisiense. Dr. Bezerra criou, ficou condenado, ficou sozinho quando fundou a Escola de Médico. Edgar Armon fundou em São Paulo, mas a teimosia, a resistência, a mistificação de muitos médios levou esses programas a falir. Projeto Filomeno de Miranda, voltado para isso aí. Educar, capacitar, orientar, tratar o indivíduo. Teórica e praticamente, para que você seja um médium seguro, consciente, rico de conhecimentos doutrinários e possa ter assistência dos bons espíritos. Tudo isso dentro da parte de administração da casa espírita, das atividades básicas. Reunião de evangelização espírita para crianças e jovens. Lá nós ainda estamos pecando porque não conseguimos espaço e mão de obra para isto. Divulgação da doutrina espírita, assistência e promoção social à família. Pronto. Para que você equilibre as dissensões familiares. Leve a educação através da família, que vai levar para dentro de seu lar. A Mansão do Caminho faz muito bem. A liderança exercida de forma fundamentada na codificação e na exemplificação de que você é capaz de fazer, leva os seguidores a caminharem, aqueles que querem. Atividade da unificação. Tem como objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento na região. Então, tudo aquilo que você fizer de bem fundamentado na casa espírita,
chega ao público lá fora. Querendo ou não. Atividades administrativas. Isso aqui agora nós vamos para a parte legal, necessária para seu normal funcionamento, compatível com sua estrutura organizativa e com a legislação vigente. As casas espíritas hoje estão enquadradas como associação espírita pelo Código Civil Brasileiro. Então ela tem normativas, vamos ver aqui, tá vendo? Que é a parte burocrática essencial para ela existir legalmente perante as leis brasileiras. Né? Então, própria, então, legislação própria, de acordo com sua complexidade, tamanho e atende às finalidades do movimento espírita. Estabelecer planificação, meta e controle de resultado. Integrar frequentadores às atividades aproveitando seu potencial. Ficha cadastral do indivíduo, certo? É essencial. O ato me fugiu aqui agora, de voluntariado, ó, o ato de voluntariado que você deve fazer o seu trabalhador assinar, que ele é um trabalhador voluntário, tá? Exatamente, para evitar futuros processos trabalhistas, como já aconteceu em casa nossa, tá? Estimular o trabalho em equipe, embora na casa espírita nós temos a turma do, eu digo sempre que é dos 3 bolas, né? A turma dos que bola, a turma dos que embola e a turma dos que rebola, que são poucos, que faz a coisa acontecer. Tá? Então, isso tem muito na casa espírita. Não, rapaz, vamos falar. Alberto, nós vamos trocar, suspender esse telhado, tá? Bolou com você, procure ele. Né? Aí tem um grupo que diz, Alberto, se você fizer uma feijoada, uma maniçoba e tal, chama a gente que a gente vem. Não saiu a feijoada, a maniçoba, ninguém veio. Aí Alberto se vira aqui com 2 ou 3 gatos pingados, que chega junto e que vai rebolar para melhorar a questão do telhado. Isso é a casa espírita, parceiro. Não se engane, não. Tá? Zelar pelas atividades desenvolvidas seja gratuita, proibindo, ó, são gratuitas, proibindo iniciativa de remuneração. Nenhuma atividade na casa espírita deve ser cobrada. Isso não quer dizer que a casa espírita não deva correr recursos financeiros. Mas a gente não pode cobrar pelo atendimento que faz. Todo atendimento na casa espírita é de forma gratuita. Agora a casa é movida a doação, ela é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativo, porque não tem a finalidade de angariar recursos, por isso ela não tem dízimo, não tem prolabore, seus dirigentes e trabalhadores não têm salário. Não dividem lucro. Pois é, não dividem lucro, mas tem lá aquela parte de associado que eu preciso pagar a minha contribuição para manter a instituição funcionando e eu ter crédito de trabalhador associado. E que esta arrecadação vai ajudar a manter a instituição. Estimular companheiros que têm condições a doações. Promover seminários, venda de livros, café cultural, mas deve evitar bingo, rifa, qualquer tipo de jogo de azar. Doutrina espírita não se envolve com isso, para arrecadar dinheiro. Então quem tem mais, bota ali a sua parte, sem demérito nenhum. Envolver a casa espírita somente em atividades compatíveis com sua doutrina. Tirar a casa espírita de envolvimento político partidário. Não se deve fazer política dentro da casa espírita. Eu devo conscientizar os meus cidadãos a serem conscientes para lá fora saber a quem vai dar o seu voto. E não vendê-lo ou trocá-lo por qualquer situação pecuniária. Zelar para que as contribuições de donativo, convênio, preserve os princípios doutrinários e administrativos. Tudo que entrar você vai revestir para a instituição. Manutenção,
compra de livros, promoção de eventos, ajuda aos necessitados. É isso que a Casa Espírita se propõe. E, vamos ver, quem são o público? Pessoas de espírito. Desejos, necessidade, expectativa que gera em torno da Casa Espírita. Ó, serviços. Vamos ver. Atendimento, estudo, prática e divulgação. Aqui está o ciclo da Casa Espírita, da instituição espírita. Obras básicas da codificação. Vamos ver? Vamos lá. Eu sei que Daniel já mostrou aqui, mas aqui ela tem uma conotação, Daniel, um pouco diferente. Você já falou. Livro dos Espíritos. Livro dos Médios. Evangelho. Céu e Inferno e Agentes. 1857. Kardec lançou. 1861. 1864. 1865. 1868. Está aí a codificação. Só que aí tem um problema. Nós... Quantos anos você tem na doutrina, Daniel? Desde quando nasci? 35 anos. Nossa. Quem é aqui que tem 30, 35? Eu vou fazer 30. 18. Seu João, quantos anos? Dona Nelba é mais velho que o senhor na doutrina, né? 30. Vamos lá. Eu tenho 53. 53, olha só. Eu só vou fazer uma pergunta. Olha o que é a alma iluminada. Quem já fez aqui pela doutrina espírita o que esse cara fez em 12 anos? 12 anos. Hã? E a gente abre a boca para dizer que tem 30 anos de espiritismo como se ele fez em 12 anos. E outra coisa, porque muita gente não sabe e que muita gente não colabora. Gabriela Molipoté, a mulher de Kardec, que promoveu tudo isso que nosso irmão Daniel colocou aqui, eu só vou enriquecer mais um pouquinho. No final dos dias de Kardec, Kardec se viu sozinho. Os amigos o traíram, porque não conseguiram usar a doutrina espírita como queriam, porque ele não deixou. Se afastaram todo mundo, apunhalando pelas costas, amizades íntimas. Kardec investiu todo o seu patrimônio financeiro na obra da divulgação. E no final, quem sustentava o movimento todo era Amélie Baudet. Pois Kardec não trabalhava mais para ter oportunidade de consolidar a obra da codificação. E ela não reclamou, ela não chamou ele de vagabundo, porque ela entendeu o compromisso que ele veio para cumprir. E aqui ele lançou tudo isso como obra básica. Revista Espírita, o céu e o que é o Espiritismo, obras póstumas, viagem espírita e por aí vai. Não é? Só que aqui, ó, Livro dos Espíritos, que eu preciso estudar. Por que é importante? Porque ele vai dizer quem eu sou. Eu, aqui, eu vou compreender quem eu sou. Vou encontrar lá. No Livro dos Médios, o que eu sinto. Essa coisa que acontece comigo, por que eu sofro, por que isso? O que é mediunidade é o que eu sinto. Ele vai explicar para mim, é a parte científica da doutrina espírita. Está lá, que é o segundo livro do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, por que eu sofro? Ele vai trazer as explicações morais. A mensagem de Jesus
no céu e o inferno, para onde eu vou. E perpetuar o poder. Então ela começa aqui com o dirigente, que vai eleger um vice-dirigente, que aqui na federação hoje é diretor. Vai ter o seu secretário, ou o seu tesoureiro, que está no lugar de secretário hoje, diretor de arrecadação financeira. O vice-presidente, que é diretor de infância e juventude. O diretor. E aqui as coordenações infanto-juvenil. Aqui está ligado a livraria ao tesoureiro, a coordenação juvenil e a coordenação infantil. Para que a casa caminhe com segurança. Você vai delegar, você vai orientar, mas você vai pedir esclarecimento. Resultado: funcionar, fiscalizar como é que a coisa está funcionando. Se está realmente caminhando como pede as bases doutrinárias da codificação espírita. É dessa forma que funciona uma casa espírita. Isto aqui é legal, estatutário, isso tem que respeitar o ato constitutivo. E toda casa espírita tem que ter o seu regimento atualizado a cada 5 anos ou mais, de acordo com a realidade. Regimento interno, que determina as normas vigentes, e o regimento mediúnico, ou o regimento interno, que já inclui o mediúnico. E aquilo que foi acordado, aquilo tem que ser cumprido. Não é só porque dirigente quer ou porque fulano quer, é legal. Esta é a parte legal que a gente precisa respeitar dentro da casa espírita, para que ela tenha uma funcionalidade correta, ética e legal. Não se faz espiritismo ao modo da casa, porque a gente vai prestar conta, sim, às leis e à sociedade. Então aqui está a estrutura de funcionamento de uma casa espírita. Sem isso, ela vai ficar acéfala. E aqui nós temos que você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem sim que tratar o indivíduo, oferecer a oportunidade àqueles que estão buscando, que estão querendo crescer, trabalhar, evoluir, sem atrapalhar a vida dos outros, sem atravancar a vida dos outros, com honestidade e princípios doutrinários. E aqueles que estão ali mais para embolar, para enrolar, aqueles ali você dá oportunidade. Quando percebe que eles não querem, tire ele do quadro de trabalhador da casa e deixe ele simplesmente como frequentador, até ele aprender o que é se tornar um trabalhador espírita. Porque o trabalhador espírita deve ter responsabilidade com compromisso assumido, deve ter pontualidade, deve gostar do estudo e do trabalho que faz de forma espontânea. E não você tá... Fulano, hoje vai ter doutrinária. Cicrano e a reunião mediúnica. Olha o seu trabalho com a juventude. Isso não é trabalhador espírita. O trabalhador espírita, ele é consciente da responsabilidade que ele assumiu perante os homens e perante a espiritualidade. Eu estou no centro porque eu preciso, porque eu gosto e porque aqui eu vou crescer. Aqui eu vou me transformar em alguém melhor. Isto é a casa espírita. Então, normas, modelos de trabalho. Estatuto da casa espírita. Documento essencial que constitui a sociedade, dando estrutura legal, trata dos direitos e deveres dos associados. Regimento interno. Define a organização e atribuições das diferentes direções, departamentos, assim como os limites de competência das áreas. Normas. Define a forma de trabalho, exemplo. Como será o atendimento fraterno? Tudo isso aqui passa pelo dirigente, pelo presidente da casa espírita, e é preciso que se respeite a hierarquia constituída, porque ela tem representação na espiritualidade. E a direção, quando há condição, ela deve ser por aclamação. Escolhemos Daniel por mérito, merecimento, pela competência de trabalho,
porque Daniel está na casa há tanto tempo, Daniel reúne condições doutrinárias para assumir a direção da casa. Aí a casa espírita vira um partido político. Não, eu não concordo, tem que bater chapa, tem que fazer, porque esse ou aquele indivíduo quer assumir a direção da casa de qualquer maneira. Doutor Bezerra disse, em Compromissos Iluminativos, que tem que chegar a hora que o dirigente espírita deve ser aclamado por consenso. Merecimento. O Estatuto da Casa, lá ele diz assim, ó, o associado que não pagar as suas mensalidades durante 6 meses, ele está automaticamente descredenciado da condição de associado. É lei? É. E por que eu não aceito? Eu tenho dinheiro para tomar cachaça, comprar batom, comer acarajé, pintar o diabo. Não tenho dinheiro para pagar R$10, R$15 da minha contribuição no centro. Mas na hora que a direção reúne lá e diz, olha, você não é mais associado porque o estatuto... Não, porque não pode, porque eu vou fazer, vai acontecer. É o que acontece hoje em dia. É lei. Fraternidade, sim. Agora eu não estou pagando a minha mensalidade como associado porque eu estou desempregado. Eu estou enfermo, estou passando dificuldade na família, então eu gostaria que a direção da casa me isentasse por um período. A casa vai cobrir aquela realidade do indivíduo. Agora, eu não pago, não dou satisfação, e depois eu vou reclamar na justiça. Porque eu fui excluído do quadro de trabalhador. Qual é a moral que eu tenho? Então está aqui. Vocês estão vendo aqui. E aí, a veneranda Dona Joana de Anjos vai dizer o que é a casa espírita. Ó. Entre para nos conhecer e fique para nos ajudar. Se transforme num trabalhador. Devolva aquele benefício que você recebeu nas ações do bem. Trabalhando, crescendo e ajudando a sua comunidade. O indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que lhe é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Joana de Anjos. Então, o que foi que aconteceu de melhor para mim? A dor me levou para a casa espírita. Agora que eu estou livre dela, o que é que eu devo fazer? Devolver em ações meritórias. Então, entre para nos conhecer e fique para nos ajudar. Mensagem, estamos chegando. Finalidade destrutiva ou na rotina perniciosa? Da busca incessante da perfeição, procede a competência real. Estude, promova seminário, promova o café cultural, acontece no nosso movimento espírita. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, a espiritualidade amiga, vocês por ter nos emprestado os seus ouvidos para nos escutar até este momento. Espero que desta atividade de hoje surja a consciência nova no íntimo de cada um de todos nós aqui presentes. E que esta pedra lançada aqui hoje, ela possa edificar um edifício muito mais amplo, trazendo benefício para esta comunidade. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, Dr. Bezerra, Joana de Anjos, Filomena e toda a rede de espíritos amigos, encarregado da divulgação do cristianismo redivivo, da obra do amor e do bem. E que hoje realmente saímos daqui com a alma leve e o coração pleno de satisfação, de alegria e bem-estar. Muita paz a todos, que o Senhor nos envolva e nos abençoe. Obrigado.